Gente, eu vou falar um negócio pra vocês, tá? É muito mais difícil do que parece gravar vídeo, essas coisas, porque parece que a gente vê essa galera fazendo aí com tanta facilidade, né? Parece que a gente vai fazer igual, enfim. E aí quando vê a gente fica, tipo, paralisado em frente à câmera, sabendo o que a gente quer falar. Então, enfim, por isso até que eu tô aqui batendo esse papo pra ver se, ó... Bom, por que psicologia? Eu abri essa caixinha de perguntas lá no meu Instagram. Se você não me segue, já aproveita pra fazer isso agora. Mas antes, dá um like aqui no vídeo. Não, assiste primeiro, depois você dá o like, que aí você dá um like genuíno. Eu perguntei lá no Instagram pra quem assistiu o último vídeo o que eu poderia falar agora. E assim, majoritariamente foi o porquê da psicologia. E aí, assim, não tem como eu falar do porquê da psicologia sem antes falar um pouquinho da minha trajetória escolar. Eu quero fazer um parênteses aqui. Não é uma crítica ao sistema de ensino brasileiro atual, até porque da minha época para hoje muita coisa já mudou, eu não sei bem como é que tá, minha filha tá ingressando no ensino fundamental, acabou de sair do infantil e tá indo pro fundamental 1, então ainda tô entendendo como é que tá hoje em dia, né? E eu também não me sinto muito capacitada, né, pautada para fazer uma crítica construtiva, então eu tô falando sobre a minha experiência pessoal que eu tive na escola, porque eu acho que isso afetou muito nas minhas escolhas como adulta. E até eu entender que tinha uma raiz aí, foram anos. Eu nunca fui uma aluna exemplar. Nunca fui uma aluna que tinha facilidade, nunca fui uma aluna que tirava notão. Eu também nunca fui de causar, não era aluna do fundão, mas eu sempre falei muito, falava pelos cotovelos. Então, é boa aluna, mas fala demais. Clássico, né? Mas conforme as séries foram avançando, eu fui tendo cada vez mais dificuldade, porque eu era muito dispersa. Eu me lembro que eu tinha uma facilidade de prestar atenção quando eu tava anotando alguma coisa, então ou desenhando, ou anotando, ou rabiscando ali o cantinho do caderno, porque aí com os meus olhos fixos naquilo eu conseguia dar mais ouvido ao que o professor estava falando. Parece meio doideira isso, né? Mas enfim. Só que na época era tudo mais quadrado, então, nossa, por N vezes eu fui chamada a atenção por estar fazendo isso, por ou estar escrevendo e não era para escrever naquele momento, ou por estar desenhando e não era para desenhar naquele momento. Então, enfim, fora isso, por ser uma pessoa que falava pelos cotovelos, quando eu via, minha cabeça já tinha ido longe, eu já tinha prestado atenção em outra coisa, já estava conversando, minha cabeça já estava lá fora, pensando no que aconteceu ontem, no que vai acontecer depois, o que eu vou almoçar, ou conversando com uma amiga. E aí, conforme as matérias foram ficando mais difíceis, eu fui tendo cada vez mais dificuldade, óbvio, você não presta atenção, você não consegue acompanhar, né? Matemática, física, química, você perdeu uma aula, como é que você vai aprender a continuação daquilo, sendo que você precisava da base? Então, enfim, eu comecei a pegar recuperação, ficava de final de ano, fazia exame. Eu nunca reprovei, porque eu ficava de exame, daí eu me matava de estudar, estudava que nem uma maluca e passava de ano. Mas eu cheguei a pegar DP, ficar dependente aí de matemática, física, química, essas coisas. Eu cresci, então, achando que eu era burra. Vamos ser bem, em português bem claro. Porque, imagina, eu tinha muita dificuldade na escola, eu me comparava com os amiguinhos que tiravam 9, 10, assim, facilmente. A gente acaba recebendo reforço daquilo que a gente é ruim. Então eu não recebia reforço em redação para eu ficar ainda melhor, em língua portuguesa para eu me destacar. Eu não tinha uma aula de oratória, então, porque já que eu era boa em me comunicar, então vamos focar essa aluna para oratória. Eu tinha reforço em matemática, física e química, naquilo que eu era ruim. Então eu virei uma aluna mediana, porque nas coisas que eu era boa e nas coisas que eu tinha facilidade, eu me mantinha ali numa média ok, e nas coisas que eu era ruim, eu recebi um reforço, horas de estudo para eu ficar mediana. Então eu cresci achando que eu era burra. Eu vejo que a minha escolha de faculdade ela foi muito pautada em evitar os desafios. Então assim, eu vou escolher então alguma coisa que não tenha número, porque eu sou horrorosa em número. Eu vou escolher alguma coisa então que não tenha muita leitura, porque eu acho que eu não vou conseguir ter capacidade de ler grandes textos e prestar atenção em muita coisa por muito tempo. E acabei optando por publicidade. Como eu falei no outro vídeo, eu fui muito feliz na publicidade, me especializei no marketing digital. Eu gosto muito disso, gosto muito das estratégias, de pensar no planejamento tático, no planejamento estratégico, mas eu não gosto do dia a dia. Quer dizer, eu não gosto mais do dia a dia, né? Mas eu vejo que foi uma escolha pautada num falso eu, em algo que eu acreditava. Eu acreditava que eu era uma péssima aluna, eu acreditava que eu era burra, eu acreditava que eu
tinha dificuldade de aprendizado, eu acreditava que eu não conseguiria ler e tal. Então, assim, eu vejo que quando eu comecei a pensar sobre as profissões, eu me lembro de ter pautado algumas coisas. Eu cheguei a pensar em medicina, aí eu falei, não tenho capacidade. Não tenho capacidade para tentar passar uma federal e, nossa, precisa de muito estudo, não vou conseguir. Eu cheguei a pensar em direito, aí eu falei, tem que ler muito também, não é para mim. Cheguei a pensar em psicologia na época, gostava muito, mas eu falei, não é para mim. Então eu acabei indo para uma eliminatória, entendeu? Tipo, o que me sobrou baseado nesse falso eu e baseado em todas essas dificuldades que eu tinha, que eu achava que eu tinha na época, me sobrou publicidade. Quando eu me deparei com essa realidade do dia a dia e eu comecei a pensar o que eu vou fazer, eu comecei a olhar muito para mim e falar, eu acho que as respostas estão dentro de mim. E de fato elas estavam. Porque assim, na verdade eu comecei a tentar entender se eu queria fazer uma especialização dentro de comunicação, um neuromarketing, por exemplo, uma neurocomunicação, fazer uma pós nessa área, alguma coisa assim. Mas aí eu comecei a olhar, eu falei, cara, nesse tempo todo de formada, eu não me interessei por muitas coisas, assim. Em momento nenhum eu quis fazer uma extensão, em momento nenhum eu quis fazer uma pós, em momento nenhum eu quis ir para uma feira, uma imersão. Eu falei, putz, estranho, né? Em 10 anos, trabalhar na área, eu nunca querer me aprofundar nisso, minimamente esquisito. Eu comecei a olhar os livros que eu lia. E aí, corte. Lembra aquela pessoa que achava que não gostava de ler? Com o passar dos anos, descobriu que ama ler. Hoje eu leio muito, não tanto quanto eu gostaria, mas já é um suficiente satisfatório para mim, pelo menos. E aí eu comecei a analisar, poxa, nem os livros que eu leio tem relação com marketing. Comprei uns 2 ou 3 livros de marketing que eu pesquisei e falei, acho que são autores interessantes. Gente, eu não terminei nenhum ainda. Tem um que tá na metade e os outros 2 eu nem abri. Aí eu falei, gente, eu acho que eu tô mentindo pra mim mesma. Aí eu falei, poxa, então vamos olhar o que eu faço, o que eu me interesso ultimamente. E eu vi que desde sempre, todos os livros que eu leio, todos não, porque eu ainda coloco um romance ou outro aí no meio, mas assim, 85% dos livros que eu leio são de psicólogos, de psiquiatras, de neurocientistas, de filósofos, pensadores. Eu olhei e falei, gente, acho que isso é um sinal. Comecei a olhar os documentários que eu assistia, os filmes que eu assistia, as coisas que eu me interessava, as pessoas que eu seguia no Instagram, as pessoas que eu assistia aqui no YouTube. Sempre gostei muito do autoconhecimento, da inteligência emocional. A resposta tá aqui dentro. Eu sempre gostei disso. Eu só não tinha coragem de assumir pra mim mesma, porque talvez eu estivesse ainda apaixonada por esse falso eu que eu criei na minha cabeça. Mas talvez o eu de hoje já seja uma mulher muito mais madura, muito mais preparada para ir em busca da psicologia. E também teve algumas outras coisas. Então eu me lembro que há anos atrás, muitos anos atrás, a minha psicóloga, que é a minha psicóloga até hoje, ela falou assim, Júlia, por que você não faz psicologia? Você tem uma análise muito boa das coisas. Você faz uma autoanálise muito boa e você faz uma análise da situação muito assertiva. Você já pensou nisso? Aí eu me lembro que eu comentei com ela, falei, poxa, eu já pensei, mas assim, fora de cogitação. Ela, tudo bem, mais pra frente a gente pensa sobre isso. E assim, eu tô falando acho que esse papo deve ter rolado, eu acho que minha filha não era nem nascida, então mais de 7 anos atrás. Isso ficou na minha cabeça durante muito tempo. Depois eu passei por uma situação muito delicada da minha vida, onde eu precisei muito de uma psicóloga, eu precisei muito de um apoio. E aí eu comecei a pensar em tantas mulheres que não tiveram esse apoio. E eu me lembro que na época eu fiz uma promessa pra mim e pra Deus. Se você acredita em Deus, eu falei assim, Deus, se eu passar por essa e eu ficar bem e eu entender tudo por que eu tô passando por isso, eu prometo que um dia eu vou fazer psicologia para tentar ajudar outras mulheres que passam ou estão passando pelo mesmo que eu e não têm todo o recurso que eu tenho. Porque se mesmo para mim, né, que eu tive todo o recurso, eu tive base familiar boa, uma situação financeira confortável para eu ir atrás dos meus sonhos, nunca foi muito sobrando, mas assim, sempre foi confortável, não posso ser hipócrita. Se mesmo assim foi difícil para mim, imagina para quem não tem isso. Então, rolou essa promessa. E eu também sempre tive uma escuta muito ativa. Eu sempre escutei muitos mais velhos. Eu ficava ouvindo como é que era as pessoas lá na frente, eu escutava pessoas que estavam na minha área, né, pessoas da comunicação, inteligentíssimas, pessoas assim com uma habilidade impressionante e insatisfeitas, entendeu? E não só um, nem dois, nem três, mas foram inúmeros profissionais que falaram pra mim,
Júlia, se eu puder dar um conselho, muda enquanto é tempo. E eu não quero muito entrar no julgamento de marketing ou não, continua ou não continua, porque tem gente que tem esse sonho e eu não quero desmotivar, até porque é uma área que vai crescer muito ainda, só não tá mais alinhada com o meu perfil. E aí eu também olhava as pessoas, né, os psicólogos mais velhos, eu falava, gente, quanto mais o tempo passa, mais interessante essa pessoa fica. Então eu também sempre tive muito essa projeção de tipo, caramba, eu quero ser uma pessoa cada vez mais interessante pra mim, pra minha família, pra minha filha. Eu tenho uma referência, assim, que eu levo pro coração, que é meu avô, que já não está mais aqui neste plano, mas ele era uma pessoa muito culta. Até a questão da leitura, quando eu não lia, eu falava, nossa, eu queria tanto ler como o vovô. E hoje eu leio e eu falo, nossa, se o vovô estivesse aqui, acho que ele ia estar orgulhoso de mim. Eu sempre tive essas admirações por pessoas mais velhas e cultas. E aí eu falei, bom, quer saber? Eu vou tentar psicologia. O máximo que vai acontecer é eu não trabalhar na área e eu ter adquirido conhecimento. Se porventura eu não chegar a me formar por qualquer intercorrência que seja, pelo menos conhecimento eu adquiri. Então eu tive essa coragem de falar, bom, eu vou tentar porque isso vai me abrir um leque de opções lá na frente e também porque perdido não vai ser. Acho que eu consegui explicar um pouquinho sobre o porquê de psicologia, então acho que é uma coisa muito mais interna do que propriamente pensando em dinheiro. É muito uma questão de você entender que tipo de vida você quer levar. Esse é outro ponto importante. Eu acho que a gente, quando é incentivado a pensar nas nossas profissões, a gente fica sempre nessa, escolhe o que vai te dar dinheiro ou escolhe o que você ama, escolhe o que você é bom ou escolhe não sei o que lá. Sendo que assim, eu acho, hoje, sendo uma mulher muito mais madura, já passou por N situações, N experiências, a dica que eu dou é: pense no estilo de vida que você quer ter. Pense no estilo de vida que você quer levar. A Júlia, que escolheu publicidade lá atrás, era uma menina sem muitas responsabilidades, sem responsabilidades financeiras, sem experiência, sem história de vida. E a Júlia de hoje em dia é uma mulher que já passou por muita coisa, é uma mulher que hoje em dia é mãe, é uma mulher que já entendeu o que funciona, o que não funciona no dia a dia, é uma mulher que já passou por burnout, é uma mulher que já passou por N situações em trabalho. Então hoje eu me sinto muito mais pautada para escolher o que eu verdadeiramente quero, porque talvez eu esteja pautada em quem eu verdadeiramente sou. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu sempre gosto de deixar uma mensagem final, assim, né? Acho que se você tá num momento de reavaliar a sua vida, o conselho que eu dou, assim, de todo o meu coração, o conselho que eu daria para minha filha: todos os caminhos estão dentro de você. Todas as dicas de caminho, todos os guias, todas as dicas para onde você deve ir estão dentro de você. A gente que não olha para isso, a gente que não é incentivado a ver isso, a gente que tá sempre sendo incentivado a olhar para o mundo de fora, o mundo dos outros, o mundo externo, e esquece de olhar que, cara, o caminho tá dentro da gente. Só que aí vem o cuidado. Beleza, então eu vou olhar para dentro e eu vou pautar as minhas decisões dentro do meu verdadeiro eu. Ok, legal, mas esse verdadeiro eu foi criado em cima do quê? Não tem segredo, não tem atalho. O caminho é o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais para dentro você olha, mais caminhos são abertos no mundo de fora. Você tem que levar muito em consideração o seu dom, porque todo mundo nasce com dom. Não vem me falar que não. Todo mundo nasce com dom. Eu vejo que às vezes a gente tem essa coisa de negligenciar o nosso próprio dom. Eu sempre tive isso de querer analisar tudo, analisar os outros, sempre fui o ponto de segurança das minhas amigas, sempre fui a amiga mãe do rolê, conselheira que falava, que resolvia, que ajudava a pessoa a encontrar um caminho do meio. Eu falava, gente, por que eu não tô monetizando isso? Se eu gosto de fazer, se eu tenho essa habilidade nata, por que eu não tô monetizando isso, sabe? Eu acho que a gente tem que realmente olhar pra dentro, ser sincero com a gente, ser gentil com a gente, ser verdadeiro com o estilo de vida que a gente quer ter. Às vezes a gente fica achando que a gente quer ir por um caminho, na verdade a gente nem quer, a gente só tá sendo pressionado, sabe? Olhe pra dentro, olhe pra quem você realmente é, avalie com muito carinho todas as dicas que o seu corpo dá pra você, que o seu meio dá pra você. E persevere, não desista, porque mais cedo ou mais tarde o caminho vai se abrindo. E não é do dia pra noite, gente. Hoje eu estou expondo essa vida pra vocês, mas essa decisão foi que eu falei, eu acho que ela começou, não sei quando, há mais de 5 anos atrás, só que ela foi sendo estruturada pra isso. Então, amadureçam. A gente tem que parar de ter pressa também, a gente tem que receber a ideia, acolher, pensar, elaborar, estruturar, se encorajar, criar uma estratégia e seguir em frente. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva, porque isso me ajuda muito, isso me incentiva a criar mais conteúdos pra cá. Deixa o like, deixa um comentário, porque isso também me ajuda a entender o que vocês querem ver, o que eu posso melhorar e como a gente pode se ajudar. Vamos junto?